Preparou para nós agora um lugar chamado Espaço Infantil. O que é isso? É um cultinho das crianças. Enquanto nós estamos aqui dentro, as crianças vão lá no fundo e é um cultinho. Cantam hino, ora, recebe instrução, leem um tema, as irmãs colaboradoras, os irmãos. Então é um momento maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor faz obra no meio das nossas crianças e hoje nós estamos vivendo um mundo digital. Nós estamos aqui dentro, se a gente quiser que eles fiquem comendo, tem que dar um celular na mão dele para ele ficar jogando. Agora não vamos precisar dar um celular. Vou falar para ele, vai lá no fundo que tem um cultinho para você, viu? Tem um cultinho das crianças. Pois bem, irmãos, o Senhor me confiou uma missão e eu fui para o Nordeste recém-casado. Quando fui para o Nordeste, só eu e minha esposa, ela ficou gestante. Quando ela ficou gestante, meu filho nasceu, poucos meses de nascido, apresentou uma enfermidade neurológica na mente dele. Ou seja, ele perdia o fôlego de vida. Minha esposa amamentava e ele ia ficando roxo e ia padecendo. Ela gritava, sacudia e voltava. Fomos no hospital, levamos no especialista. Estava no Nordeste, numa região bem seca, bem carente mesmo. O Senhor me confiou uma missão lá. Não tinha músico e a gente vivia numa situação muito difícil, não tinha emprego, não tinha nada, seco, falta d'água, falta de tudo. Levamos no especialista, o especialista disse assim, eu lamento, mas a criança de vocês, ela não vai sobreviver. Qualquer momento vai fadecer nos vossos braços. Aí voltamos para casa triste, Senhor, deixamos a nossa casa, a casa dos nossos pais, e viemos para cá. 2.200 quilômetros longe da minha casa, sem pai, sem mãe, não tem ninguém, só a nossa irmandade aqui, agora vamos perder o nosso filho. Pedimos unção. E eu estava lá por causa da missão musical. Tinha uma escolinha musical que tinha 33 crianças, de 6 a 10 anos de idade. Eu estava na escolinha musical, quando terminou ela, que fizemos oração de agradecimento, os meninos falaram, irmão Cláudio, a gente quer falar com o irmão. Pois não. A gente está vendo o teu sofrimento, o teu desespero, e nós sentimos de fazer uma visita na tua casa. Ah, é? Só que é uma visita diferente. Visita diferente? É, porque é um cultinho. Ah, vocês vão na minha casa fazer um cultinho? Sim. Eu pensei, é bom falar com o cooperador local, né? O ministério local vai fazer um cultinho. Quando eu pensei em falar nisso, ele disse, nós já falamos com o cooperador de jovens, já está tudo aprovado. É mesmo, já passou tudo em reunião? Amanhã, 7h30, nós estamos na casa do irmão, tá bom? Tá bom. Aí eu falei para minha esposa, Raquel, vamos pegar cadeira emprestada da vizinhança aí, porque a criançada está vindo, são 33, se vierem todos... Não tem lugar para todos. Pegamos a cadeira dos vizinhos, eu morava numa casa alugada, irmãos, tinha uma sala bem comprida, colocamos cadeira desse lado e uma máquina de costura assim no centro, que igualzinho uma tribuna. E ficou chegando as meninas, os meninos. Os irmãos sabem, os brasileiros sabem que no Nordeste a produção de criança é maior, não é? No Sul é 1, 2 e estou satisfeito, mas no Nordeste não, gente, é de meia dúzia para cima. E aí foi chegando os meninos, chegando as meninas, e minha esposa falou assim, Cláudio, quem que é o cooperadorzinho? Eu falei, eu não sei, também estou curioso. Foi chegando um. Aí tinha 2 meninos que já estavam tocando os hinos e eles tocaram o hino do silêncio. E cadê, quem que será que é o cooperadorzinho? De repente uma menininha aqui na frente falou assim, gente, silêncio que o cooperador chegou. Aí era um gordinho entrando no corredor da minha sala assim. Veio aqui, entrou aqui na porta da cozinha, gordinho. Pode ver, observar os irmãos que quando o Senhor prepara os nossos cooperadores, a primeira modificação que a gente vê é que eles vão ficando gordinhos, não é? Eles vão ficando abençoados, mais fortinho. Aí veio com a gravata vermelha, uma pastona assim, 10 anos de idade. Aí esse daí é o cooperadorzinho, era filha do cooperador local, sabia tudo do ramo. Sentou, fez a oração da comunhão, levantou e abriu o cultinho. Quando chegou na hora da palavra, quem tem a palavra obedece a Deus, ninguém tinha a palavra. De repente meu cunhadinho, que era de São Paulo, estava passando férias naquele dia, ele tinha 15 anos de idade na ocasião, ele disse, Deus me revelou a palavra, então vem pregar, mas eu estou sem paletó. Põe lá o paletó, foi a primeira vez que eu vi isso. Deus revelar a palavra, eu não sair correndo, pôr o paletó, a gravata e voltar para pregar. Pregou a palavra, Deus abençoou. Lá na frente... Tinha 15 anos. 15 anos depois, o Senhor mandou uma palavra lá na nossa região.
e disse assim: alguém que está aqui, 15 anos atrás você começou a carreira num cultinho de brincadeira, mas hoje o Senhor está indo lá na reunião dos anciãos, colocando o teu nome para cultinho de verdade. Foi confirmado no braço cooperador de adulto 15 anos depois. Bem, aí quando acabou o cultinho, o cooperadorzinho levantou as mãos para despedir a igreja e disse assim: a paz de Deus, sua graça, o seu amor, e parou, desistiu. Aí virou para mim, que eu estava em pé assim, e falou: irmão Cláudio, sabe o que Deus me fez saber aqui? Eu falei: não, André, Deus acabou de falar aqui no meu coração, para nós não parar de fazer cultinho na tua casa enquanto Deus não libertar teu filho. Ô irmão, crê nisso? Eu falei: lógico que eu creio. O médico falou que meu filho vai morrer. O especialista disse que não tem cura, que qualquer momento não volta à vida. Agora a criança fala que não vai parar de fazer cultinho enquanto Deus libertar. Eu vou crer em quem? Vou crer na fé da criança. Glória a Deus. Então amanhã nós vamos voltar, hein? E não vamos parar. O irmão está preparado, pode voltar quantas vezes for necessário. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Aí entrou a fé no coração, foram embora. Quando chegou no outro dia: aumenta as cadeiras porque está indo os testemunhadinhos. Veio 7 testemunhadinhos. Quando chegou na hora da oração, ele falou assim: nós vamos ficar uns minutos clamando a Deus para o Senhor fazer uma obra. É só isso. Todos clamando a Deus para o Senhor fazer uma obra nessa casa. Irmãos do céu, eu nunca vi tanta gente gritando. Imagina, 33 crianças, mais 7 testemunhadinhos gritando: faz uma obra, Senhor! Faz uma libertação. E o testemunhadinho olhando assim, não sabia o que falar, falava assim: cura, Jesus! Mas clamava. E foi aquela gritaria na reunião, na oração primeira, quando levantou da oração, ele bem sério, bem robusto. Eu olhava e ficava rindo, eu e minha esposa rindo daquilo, do mundo das crianças. Aí ele fez outra surpresa, pegou uma listinha assim, irmão Ramon, e disse: queridos irmãos, como nós vamos continuar com os cultinhos, os irmãos sabem, têm conhecimento que na obra de Deus tem que ter um ministério constituído para que os cultos sejam realizados. 10 anos de idade. E os meninos, nós estivemos reunidos, e vou apresentar aqui o ministério desse cultinho. Deus preparou para auxiliar de jovem a Nadilza. Aí levantou a Nadilza, aquela menininha que falou que o cooperadorzinho estava chegando. Levantou aqui e foi apresentada para a igreja. Deus preparou para auxiliar de jovens o Tiaguinho. O Tiaguinho levantou aqui. Deus preparou um porteiro. É o Rubinho. O Rubinho era filho do porteiro local. Os meninos eram sabidos. Filho de porteiro, porteirinho é. Já foi lá para a porta da minha sala e ficou assim, igual esses porteiros. Virou porteiro na hora. Deus preparou um encarregado de orquestra. Quando ele falou encarregado de orquestra, eu pensei: os dois mais avançados são os dois que já estão tocando. Mas os meninos deram uma aula em mim, irmãos do céu, que eu fiquei com vergonha. A obra não é condição, a obra é revelação. Se o Senhor revelar, é o Senhor, Ele é o dono da obra. E o encarregado corre atrás de buscar o conhecimento para dar conta da confiança que o Senhor te entregou. E eu pensando, é um dos dois meninos, ele disse: para encarregado de orquestra, Deus preparou o Emerson. O Emerson era um galeguinho, um polaquinho dos cabelos loiros, assim, escorrido, 7 anos de idade. Ele regia o bona. Ele não solfejava o bona, ele regia do, ré, mi, fá, sol, com lápis. Os meninos viram nele o dom de encarregado, apresentaram ele para encarregadinho de orquestra, 7 anos de idade. Os outros já encontrou a primeira prova, que os outros já ficaram bicudos. Aí Deus também preparou um auxiliar de cooperador quando não podia atender o Roberto. Aí o Roberto levantou e aí disse assim: e para cooperador, todo mundo parou. Deus preparou eu mesmo. A primeira auto-apresentação que assisti na obra. E foi bonito, ficou na comunhão, Deus mandou a palavra e passou para nós a palavra, e só eu e minha esposa de adulto, nenhum outro adulto lá dentro assistindo aquelas crianças. Quando acabou o cultinho, que encerrou o cultinho, ele disse: irmão Cláudio, amanhã tem culto aqui na vila. Nós não vamos voltar, mas depois a gente marca o cultinho e não vamos parar de fazer o cultinho enquanto Deus não libertar o teu filho. Tá bem? Tá bem.
Aí encerrou o cultinho, os meninos os dois tocaram o hino da despedida e foram saindo, e a minha esposa do meu lado, e eu vi quando o rosto da minha esposa ele foi transfigurado. Sabe o rosto de uma mãe que tem uma criança e que está longe da sua casa, longe dos seus pais, numa terra desconhecida, e uma criança que está ali no quarto condenada à morte, e que nasceu do ventre de uma mãe e ela não pode fazer nada. Aquele rosto de tristeza, de desespero, aquele rosto que a gente via sorrindo a hora que as crianças estavam ali achando tudo bonito, foi trocando pela tristeza conforme as crianças foram saindo. Eu apertei a mão da minha esposa, falei: Raquel, você está trocando o teu rosto de alegria por rosto de tristeza. Por quê? Ela disse: Cláudio, eu não queria mais que esse mundo das crianças acabasse. Um mundo perfeito. Não tem sofrimento, não tem prova, só tem alegria, inocência. Quando eles vão saindo, eu vou lembrando que meu filho está ali no quarto e a qualquer momento ele sai dali morto no caixão. Glória a Deus. Eu apertei a mão dela, falei: vamos acompanhando as crianças, vamos. E fui até o portão. Nordeste brasileiro, aquele cenário que parece de filme, de livro, deserto, areia, sem asfalto, poucas luzes, de noite, uma terça ou quarta-feira, não lembro, mas uma criança saiu para cá, outra para lá, uma correndo, outra para cá, um que leva o irmãozinho menor pelas mãos, e eu olhei o cooperadorzinho indo aqui, uma cena que aconteceu que eu nunca mais vou me esquecer enquanto vida tiver. Ele foi saindo assim, foi sumindo na minha vista na escuridão. Ele morava do lado de lá de um campo de futebol, de um areião, e quando ele estava sumindo da minha vista, a minha esposa já chorando, ele pegou e se virou para trás, e de lá ele gritou: ô irmão Cláudio! Aí eu disse: oi André! Ele falou: não chora! Não chora! Nós vamos voltar! E nós não vamos parar de fazer enquanto Deus libertar teu filho. Não é morte, é vida, irmão Cláudio! Não chora! Abracei minha esposa, entrei para dentro. Adormecemos no outro dia. Para resumir, amanhecemos com o nosso filho liberto por completo. Glória a Deus. O Senhor libertou por completo, tirou todo o mal, toda a raiz e tudo. Corri no médico, doutor: olha o menino, tá diferente. Ei, pai, coração. Olha o menino, por favor, mexeu, tá um pouquinho diferente. Por favor, faça os exames, doutor. Houve uma obra, um milagre. Ô pai, Deus faz obra, mas pai tem a ciência. Mas foi lá e voltou 2 horas depois e disse assim: eu achei que não precisava de milagre no século atual, com a ciência tão avançada, mas está aqui o ontem, está aqui hoje, você alcançou um milagre, o menino não tem mais nada. Hoje tem 28 anos, é pai, casado, músico oficializado, me deu uma netinha, e não ficou nenhum vestígio a não ser um registro médico que um dia ele passou por aqui. Então fiquemos felizes, irmãos, porque esses cultinhos estão voltando através do espaço infantil. Nós vamos ouvir obra das nossas crianças.